Estamos diante de mais um caso desafiador, onde a gente vê uma mulher de 76 anos com uma osteoporose importante e ela teve uma fratura osteoporótica antiga de L2, onde foi optado por um tratamento conservador. Ela chegou ao nosso serviço com um quadro progressivo de queda, de fraqueza nas pernas, típico de uma claudicação neurogênica. E aí a gente consegue ver nos exames de imagem, a gente consegue aqui observar num corte sagital na ponderação T2, numa ressonância da coluna lombar, ao nível do segmento L2 e L3. Então, corte axial ao nível dos forames, a gente consegue ver que eu tenho um forame livre. No entanto, quando a gente consegue avaliar no complexo disco osteofitário no segmento L2 e L3, a gente já consegue ver uma redução das dimensões do canal, principalmente às custas desse bloco anterior do complexo disco osteofitário, principalmente do lado direito, causando uma estenose importante com agrupamento das raízes dessa região, da cauda equina nesse nível, compatível com sintomas de claudicação neurogênica, propiciando essas fraquezas nas pernas e as quedas. A gente consegue ver que ao nível do pedículo de L3, esse grau de compressão já vai diminuindo e as raízes voltam a ficar normalmente posicionadas dentro do saco dural ao nível do pedículo de L3, mostrando que a clínica ela estava exatamente nesse segmento L2 e L3. Quando a gente faz uma varredura sagital, a gente consegue ver ao nível L2 e L3 que o complexo disco osteofitário ele começa desde a porção discal do forame L2 e L3. Parte do recesso lateral eu tenho essa compressão que vem anteriormente ao canal raquiano. Ao longo de toda a dimensão, percebam que a gente tem um complexo disco osteofitário, ou seja, um processo crônico, muito provavelmente por conta da cicatrização dessa fratura antiga de L2, causou uma sobrecarga desse segmento, favorecendo então o aparecimento desse complexo disco osteofitário. Na linha média, a gente tem a definição dessa compressão também, que vai até o lado contralateral, mostrando então que o ponto de compressão era principalmente nessa coluna anterior, ou seja, o muro posterior do disco era o ponto da compressão dessa estrutura da cauda equina da paciente. A ideia nossa então é retirar essa compressão, criando uma calha, eu retirando o muro posterior desse disco, utilizando a drilagem óssea desses corredores de segurança, tanto da incisura vertebral superior de L3, como da borda do limite inferior da incisura vertebral inferior de L2, indo até a direção da linha média. A estratégia que a gente utilizou é, como eu precisava chegar de um lado até o outro, foi usada a fresa manual para eu criar esse acesso pelo lado esquerdo, para minimizar o tempo cirúrgico, e pelo lado direito, a gente fez um acesso endoscópico, exatamente fazendo essa drilagem de todo esse corredor. Então, o primeiro momento, a gente vai trabalhar do lado esquerdo, exatamente para utilizar a fresa manual, e num segundo momento, a gente vai trabalhar do lado direito, utilizando o acesso endoscópico. Então aqui nós temos a visão em perfil do segmento L2 e L3, onde a gente consegue ver de forma bem clara o complexo disco osteofitário com essa estrutura óssea na direção do disco, causando então uma redução importante da dimensão da secção transversa desse segmento. Lembrando que a gente tem partes moles ainda, então a compressão é ainda mais evidente no intraoperatório. A gente colocou a fresa manual de número 9 do lado externo da pele, exatamente para a gente poder ter uma dimensão da projeção cutânea, em relação ao complexo disco osteofitário. A gente consegue perceber
que essa compressão é maior do que 9 milímetros, então essa é a direção que a gente vai utilizar para o resultado final desse core. Lembrando que o acesso está sendo feito do lado esquerdo para a fresa manual e o alvo do nosso tratamento é do lado direito. A gente sempre utiliza o posicionamento biplanar oblíquo, exatamente para a gente ter um detalhamento bem expressivo do alvo nosso. Então a gente consegue ver o pedículo de L3, o pedículo de L2, todo o corredor, o processo articular superior, a borda medial e superior do pedículo, a incisura vertebral superior de L3, que vai ser um corredor importante para nós. E aqui a gente já posicionou o Tonchide na face externa da base do processo articular superior de L3, no arco de Wagner, exatamente para a gente já começar a acessar o nosso corredor. E aí a gente consegue, tanto guiado pelo raio, como sentindo no toque a agulha entrando pelas estruturas. Então a gente consegue navegar pelo processo articular superior, a incisura vertebral superior, a placa terminal e o disco. E a gente vai direcionando isso em direção à linha média, até que a gente consiga passar a linha média. Percebam que a gente está já do lado contralateral, na borda medial do pedículo contralateral, e a gente olha no perfil, a gente está mantendo no limite posterior do disco. Então aqui a agulha de punção, a gente já está no alvo onde a gente precisa. E aí agora a gente vai começar a progressão das brocas. Essa progressão ela vai sendo feita e a gente vai direcionando a nossa mão em direção anterior, exatamente para o movimento pivotante de drilagem desse bloco de osso, exatamente para no final da progressão das brocas a gente conseguir atingir o lado contralateral e posicionar essa broca de 9 milímetros o mais próximo possível do alvo inicial que a gente trabalhou. Nesse momento, não houve nenhuma alteração dos potenciais da monitorização intraoperatória, mostrando que é um corredor seguro, mesmo num contexto de estenose grave do canal. Então agora a gente vai fazer propriamente o acesso transforaminal do lado direito, no segmento L2 e L3. A gente sempre posiciona o raio na posição biplanar oblíqua a 30 graus ipsilateral, exatamente para a gente reconhecer todas as estruturas ósseas de referência. A gente colocou a agulha de punção no arco de Wagner, agora do segmento L2 e L3. E aí a gente punciona o disco desse lado, corando com azul de metileno, que já é uma estrutura que já vai ajudar a gente a identificar no intraoperatório. A gente consegue já ver que no posicionamento dessa agulha já houve uma perda de resistência, que é exatamente o core de 9 milímetros que a gente conseguiu abrir com a fresa manual contralateral. E aí a gente desce o dilatador, que a gente consegue sentir a estrutura óssea do processo articular superior de L3, a borda superior do pedículo de L3, a incisura vertebral superior de L3. Então a gente já vai fazendo a percepção óssea dessa estrutura pelo tato com o dilatador, e isso tudo guiado com a monitorização intraoperatória. Em nenhum desses momentos houve nenhum disparo anormal, ou seja, a referência óssea ela sempre é segura, uma vez que esse ponto que o dilatador está ancorado é a porção mais distante do forame em relação à raiz emergente de L2. E aí a gente coloca a camisa de trabalho e nesse ponto o raio-x ele começa a ficar posicionado em AP todo o tempo na cirurgia, uma vez que o acesso ele é transforaminal. E aí a gente consegue ter um sistema de localização em tempo real de qualquer ponto que a gente estiver. Então o começo da nossa cirurgia é exatamente nesse limite externo do pedículo. E aí a gente vai com a broca drilando exatamente
As referências ósseas desses corredores de segurança, sempre a borda ventral da sápia, porção superior do pedículo, a incisura vertebral superior, borda da incisura vertebral inferior. Isso tudo a gente vai tendo a localização de profundidade com o raio-x. Então aqui a gente está na primeira fase de liberação das estruturas, a gente consegue ver às 3 horas a raiz emergente de L2 completamente livre, pulsando a gordura anterior, a gente vê a axila dela aqui. O que a gente fez? Um caminho ósseo pegando a incisura vertebral inferior de L2, a incisura vertebral superior de L3 e fomos criando uma calha em direção à linha média. Então a gente já pegou a primeira referência aqui e agora a gente só vai caminhando nesse sentido. Então a estrutura óssea vai caminhando a gente até encontrar um caminho que nós temos com a fresa manual contralateral. Na incisura vertebral inferior de L2, drilando, ó, eu tenho o limite aqui do canal. Então aqui, ó, eu tenho superiormente o complexo osteofitário calcificado e aqui eu estou empurrando, ó, o corpo de L2, ou seja, todo esse bloco aqui agora a gente vai tirar, ou seja, a broca nossa tem 3,5 mm, então eu vou criar uma canaleta até o lado contralateral, só que o meu canal de trabalho, ele está protegendo a raiz emergente, então eu estou trabalhando na axila da raiz aqui, ó. Então o corredor ósseo ele vai me permitindo criar esse espaço sem abalo na manipulação e na eletromiografia. Então quando eu vou usando a referência óssea de drilagem da incisura vertebral inferior de L2, eu vou acompanhando a raiz emergente de L2, e a própria gordura já vai mostrando para mim o caminho, ó. Então eu tenho ali ligamento longitudinal posterior, gordura e a raiz aqui, ó. Então essa estrutura está abaixo do ligamento longitudinal, então eu vou continuar caminhando aqui, ó, desinserindo. Então eu tenho a compressão do complexo calcificado, o azul de metileno no disco e o osso da incisura que eu vou usar como corredor de acesso. Então aqui eu estou com a câmera praticamente horizontal, meu canal de trabalho. Então eu vou aqui drilando o osso, olhando o raio. Ó, deixa eu pisar do raio, ó. Estou drilando, ó. Platô inferior de L3, ó. Criando meu corredor aqui, ó. E o platô inferior de L2, ó. Então, estou criando meu corredor conforme programado e eu vejo o raio. Consegui uma quina de osso ali, ó. Então, inventário final de um acesso transforaminal L2, L3 do lado direito, por uma descompressão central do canal, às custas de uma hérnia de disco calcificada. A gente consegue observar meio-dia a raiz emergente de L2, o corredor de acesso ósseo que a gente criou na incisura vertebral inferior de L2, o disco L2, L3, o corredor que nós criamos na incisura vertebral superior de L3. A gente consegue ver a axila da raiz, a estrutura calcificada, a gente deixou aderida à raiz descendente, mas tiramos toda a sustentação dela, então ela está solta. Criamos um corredor na incisura vertebral superior de L3 e a inferior de L2, indo até a linha média, como a gente consegue ver lá no raio. Passamos da linha média e chegamos na borda pedicular contralateral, descomprimindo então o canal. Ao final da cirurgia, então, a gente fez uma documentação com raio-x para a gente avaliar a dimensão da descompressão, colocando novamente o posicionamento no acesso biplanar oblíquo a 30 graus do lado direito, que é o corredor principal do trabalho. A gente já consegue ver como houve uma melhora da anatomia local. A gente criou já um espaço radiotransparente que é compatível com a descompressão,
Do lado contralateral, fazendo o mesmo posicionamento, a gente consegue ver também como a estrutura do segmento ficou radiotransparente, mostrando então essa descompressão. E quando a gente coloca no perfil, a gente consegue ver que desapareceu toda aquela estrutura óssea, aquele calo ósseo que fazia essa compressão anterior nas estruturas do saco dural, mostrando então o quão efetivo é possível a descompressão pelo assoalho do canal, pela técnica transforaminal. A monitorização intraoperatória nesse contexto é fundamental porque a gente consegue ter a dimensão total da manipulação, o impacto da manipulação e a resposta. E a gente consegue observar a linha verde é a linha de base, a linha azul é do lado direito, a linha vermelha é do lado esquerdo, e ao final da cirurgia a gente consegue ver a mudança dos padrões, ou seja, não houve piora do padrão basal e houve uma melhora até o final da cirurgia, que isso se traduz em melhora clínica ao longo dos meses depois da reabilitação. E aí essa paciente voltou no consultório 90 dias depois do procedimento, já com uma melhora clínica importante, uma melhora expressiva da mobilização, sem queda, uma melhora dos sintomas de claudicação, a melhora de força dos membros. E a ressonância de controle mostrou uma descompressão efetiva desse segmento. Quando a gente avalia o corte sagital, a gente consegue ver um retorno da dimensão do canal. Quando a gente observa um zoom do corte axial, a gente consegue ver que a secção transversa na área da descompressão ficou excelente, com retorno das raízes na condição dentro do saco dural sem nenhum sinal de compressão, mostrando que o acesso para a descompressão do segmento pelo assoalho do canal é possível, é seguro e promove uma descompressão efetiva.